Olá, o Adoração Especial está no ar. É muito bom ter a sua companhia. Seja muito bem-vindo. No programa de hoje, vamos receber o pastor Arilton Oliveira para falar sobre o céu. Como será a nova vida dos salvos? E depois, na nova terra? Ficou curioso para saber? Então não saia daí, porque vamos estudar esse tema juntos. E no quadro Provai e Vede de hoje, você vai ver uma história de devoção de um jovem que decidiu usar todos os seus talentos na causa de Deus. E ainda teremos a participação especial do Quarteto Arautos do Rei. E para começar com muita alegria, vamos louvar? Eu convido então a nossa equipe de louvor, que hoje está composta pela Daiane Fagundes, repórter do Revista Novo Tempo, o João Paulo Ferreira, diretor dos programas Lugar de Paz e Arena do Futuro, e os integrantes do Quarteto Arautos do Rei, o primeiro tenor Fernando Santos e o maestro Jader Santos. E eu convido você que está nos assistindo pela TV ou nos ouvindo pela rádio para cantar juntos com a gente. Vamos louvar? Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Cantarei nesse lindo país belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei esse mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz eternal, com Jesus para sempre hei de estar, hei de estar nesse lar perenal e feliz. Hei de estar nesse lar perenal e feliz. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Eu estou me preparando para estar neste lar. E você? Eu quero com certeza te encontrar lá. A história do quadro Provai e Vede de hoje é inspiradora. Rubem é um jovem muito dedicado nas atividades missionárias da igreja. Ele é pianista, regente de coral, coordena grupos de estudos da Bíblia, é conselheiro de adolescentes e por aí vai, pela causa de Deus. O Rubem não para. Ele decidiu usar todos os seus talentos na causa de Deus. Vamos ver? Provai e Vede. História de hoje: meu talento, meu ministério. A Bíblia está repleta de pessoas que dedicaram suas vidas a uma tarefa muito especial: conduzir o povo de Deus. Lembramos de Noé, Abraão, Moisés, Josué, profetas e outros. Mas a história não termina aí.
A história continua em nossos dias, quando vemos professores em suas classes conduzindo o povo de Deus, através do estudo da lição da escola sabatina. O trabalho continua quando vemos os jovens liderando a juventude nos caminhos do Senhor. O trabalho continua quando vemos em ação a força das mulheres, ocupando espaços tão significativos na pregação do Evangelho. O trabalho continua quando vemos nossos líderes, anciãos e pastores dedicando suas vidas à missão de liderar, pregar e salvar. O interessante é que não precisamos ir muito longe para encontrar essas pessoas. Elas estão bem pertinho de nós. Elas fazem dos seus talentos o seu ministério. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, existem muitas pessoas assim, totalmente envolvidas na missão. Especificamente na igreja do bairro Universitário, encontramos muitos exemplos de homens e mulheres dedicados à obra missionária. Para representar esse grupo especial de pessoas, escolhemos o jovem Rubem Barros Godoy. Ele praticamente foi criado nessa igreja e hoje é um incentivo para todos nós. Com disposição, atua praticamente em todos os departamentos da igreja. Hoje, como primeiro ancião, ele exerce uma grande influência sobre os irmãos. Isso tem contribuído para o crescimento da obra missionária em seu bairro, para um reavivamento espiritual nos membros e, assim, a igreja se torna cada dia mais viva e mais fervorosa. As programações são envolventes. O louvor congregacional é um dos pontos fortes da liturgia. Ao tocar o piano e liderar uma pequena banda musical, Rubem está contribuindo para desenvolver outros talentos e criar um clima de participação, espiritualidade e adoração. Rubem é um verdadeiro líder e não mede esforços para dividir seus conhecimentos bíblicos. Sua influência é determinante. Ele a usa com bondade e amor, ao abrir a palavra de Deus para os jovens de sua igreja. Ele é um apaixonado pelo ensino e criou aos domingos à noite uma classe bíblica nos moldes do programa Bíblia Fácil, onde dezenas de irmãos e visitantes têm a oportunidade de estudar a Bíblia de uma maneira didática e atraente. Muitas pessoas têm tomado a decisão pelo batismo através dessa classe bíblica. Decidido a usar todo o seu tempo para pregar o Evangelho, Rubem ainda dá estudos bíblicos nas casas dos interessados. Um dos motivos que tornam a igreja do bairro Universitário tão aquecida espiritualmente é o grande coral, que reúne gente de várias idades. O coral existe há mais de 18 anos, sempre sob o comando e regência do Rubem. Ele também é conselheiro espiritual do Clube de Desbravadores Herdeiros do Rei e instrutor de Ordem Unida. Sua conduta cristã e sua liderança têm levado os membros da igreja a realizarem coisas importantes. Uma delas é a concretização de um grande sonho: inaugurar a nova igreja, construída bem ao lado da igreja atual. Em seu trabalho como professor universitário no curso de Engenharia Elétrica, Rubem sempre testemunha de sua fé. Que bênção para a igreja, quando vemos jovens que se dedicam a viver uma vida em missão, fazendo de seus talentos seus ministérios, e com isso são capazes de construir uma história de vitórias em suas comunidades. Que tal ser um jovem assim? Provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. A gente vai continuar louvando a Deus por aqui. Aleluia, lar enfim, com o Quarteto Arautos do Rei. Os gemidos irão entrar, felicidade encheu o céu, pois pecado não há mais. Os portais se abriram lá, e os salvos já vão cantar juntos, aleluia. Lar enfim,
os gemidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor. Todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Lá, enfim, os gemidos irão entrar. Aleluia, posso ouvir vozes de anjos a cantar o canto de Moisés ali, ecoando pelo ar. Vou agora encontrar Jesus, quero ver sua glória e luz. Cantem aleluia, lá enfim os gemidos irão entrar. Vejo o coxo andando e o mudo cantando. Está, não há mais pranto nem mais dor. Todos vêm a Deus louvar. E ao redor do trono do Rei dos Reis, ajoelhados irão cantar juntos, aleluia. Louvem a Cristo, aleluia. Não há mais dores, aleluia. Lá, enfim, os gemidos irão entrar e os gemidos terão seu lar. Sim, terão, seu Amém, aleluia, lar, enfim. Eu estou me preparando para este grande dia. E você? Eu quero te encontrar lá. Bom, é hora da mensagem bíblica agora, para a gente ter esse alimento espiritual. Hoje, pastor Arilton Oliveira, apresentador do Bíblia Fácil, vai trazer a palavra para a gente. Ele vai falar do céu, como será lá? Como será a vida dos salvos no céu? Você já parou para pensar sobre isso? Ele vai trazer à luz da Bíblia todo o esclarecimento para a gente hoje. Pastor, bom dia, feliz sábado, seja muito bem-vindo por aqui. Obrigado, Darcy, que Deus possa abençoar você. Você que está em casa nos assistindo, que privilégio poder tirar esses momentos para juntos abrirmos a palavra de Deus e refletirmos um pouquinho nos belos ensinamentos desse livro. Cantamos há pouco juntos com essa equipe de louvor, falando a respeito do céu. E ouvimos agora também o quarteto Arautos do Rei dizer para todos nós que os salvos um dia terão seu lar. Você sabia que nós falamos muito pouco do céu? E eu quero motivar você a falar mais do céu. Afinal, o grande objetivo da vida do cristão é um dia alcançar o céu, ser salvo, ter vida eterna. Mas como será essa vida eterna lá no céu? Nós temos que falar mais desse assunto, nós temos que estudar mais a respeito desse assunto, e eu queria aproveitar os minutos preciosos que nós temos hoje para abrirmos juntos a palavra de Deus. Já quero convidar você a pegar a sua Bíblia e vamos hoje estudar um pouquinho a respeito do céu. A gente tem um hábito muito salutar aqui de não abrir esse livro sem antes fazer uma oração. Eu queria convidar você a nós orarmos agora, pedindo a bênção de Deus para o estudo que nós teremos. Pai querido, muito obrigado porque Tua palavra está aberta diante de nós. Queremos estudá-la mais uma vez. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e nos faça entender a Tua mensagem para nós agora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com 1 Coríntios, no capítulo 2 e o versículo 9. O apóstolo Paulo assim escreveu: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus está preparando para mim e para você. A mensagem de hoje é uma boa notícia a respeito do que Deus está preparando para nós. Agora, se os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram, o que é que Deus está preparando? É verdade que Cristo prometeu lá em João 14, 1 a 3, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Mas o que é que Deus está preparando? Essa pergunta que nós temos que responder hoje. Eu queria então te convidar a um outro texto da Bíblia. Agora, o livro de Hebreus, no capítulo 11. Esse capítulo é bem conhecido porque ele fala dos heróis da fé. As pessoas que perseveraram firmes em Jesus e que morreram, mas com a esperança da ressurreição e da vida eterna no coração. E aqui, em Hebreus capítulo 11, no verso 16, o autor de Hebreus, falando desses heróis da fé, diz assim: mas agora eles aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial, porque Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou, o quê? Uma cidade. É isso mesmo. Você conhece várias cidades desse mundo, não conhece? Do Brasil até de outros países, nós temos lindas cidades. Deus está também preparando uma cidade. Agora, como será essa cidade que Deus está preparando? Interessante que 2 homens, a Bíblia relata que eles foram até lá. Eles viram, mas um deles foi o apóstolo Paulo, mas quando ele voltou, ele escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 2, que ele viu coisas inefáveis, que não podiam ser descritas. Mas há um outro homem da Bíblia, João, o discípulo amado, que também foi lá. E João voltou e ele escreveu. Ele fez um relatório daquilo que ele viu. E os capítulos 21 e 22 de Apocalipse, para onde eu te convido agora, trazem para nós lindas revelações a respeito desta cidade que Deus está preparando para todos nós. Então eu te convido agora a irmos para o livro do Apocalipse, nos capítulos 21 e 22, e eu queria partilhar com você agora algumas coisas que me impressionam todas as vezes que eu estudo esses 2 capítulos do Apocalipse. Eu queria começar lendo com você os versículos 9 e 10 do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João é levado por um anjo até uma grande e elevada montanha. Que anjo? Um dos anjos das 7 pragas. Interessante isso, não? O mesmo anjo que trouxe o juízo sobre os ímpios, e você conhece as 7 pragas descritas no capítulo 16, o mesmo anjo que traz para os ímpios as pragas, traz para João as revelações da Nova Jerusalém. E João, levado por esse anjo, começa agora a se deslumbrar com tudo aquilo que o anjo estava mostrando para ele. E há algo aqui nessa descrição que mexe comigo, e eu queria hoje partilhar isso com você. Você dirá assim: pastor, eu sei. O que o senhor acha interessante nessa cidade são as muralhas, não é verdade? É verdade, eu acho interessante. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 21 de Apocalipse. Apocalipse 21, 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. Versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Verso 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados de medida de homem, isto é, de anjo. Uma muralha com esta medida, 144 côvados,
Qual é a medida de 144 côvados? Mais ou menos 64 metros. O que é isto? É a largura da muralha? É a altura? Nós não sabemos. Se for a altura, nós estamos falando de uma muralha de aproximadamente um prédio de 20 andares. Há um outro detalhe nessa muralha. Ela possui 12 portas e Jerusalém é uma cidade quadrada. Então, 12 portas estão ao norte, ou melhor, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas a leste e 3 portas a oeste. 12 portas. Em cima de cada porta, o nome de uma tribo, dos filhos de Israel. E no fundamento destas muralhas, 12 fundamentos, estão escritos o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Eu imagino que o nome de Judas não esteja lá. Quem é que foi para o lugar de Judas? Paulo? Não sei. O discípulo a quem a igreja primitiva escolheu no lugar de Judas? Não sei. Mas por que essa muralha tem 12 portas e em cima das portas o nome das tribos? É porque nós somos o Israel espiritual de Deus. Isso quer dizer que todos nós um dia vamos entrar por essas portas, cada um na sua porta. O povo espiritual, o Israel espiritual de Deus, entrará nessa cidade pelas portas. Aí você tem, no nome das tribos, uma representação do povo de Deus do Antigo Testamento. 12 fundamentos. Em cada fundamento, um nome do apóstolo, de um apóstolo do Cordeiro. Aqui você tem uma representação da igreja cristã, da igreja do Novo Testamento. Ou seja, todos terão lugar no céu. Antes de Cristo, os que viveram lá, os que vivem depois de Cristo, todos terão acesso a essa cidade, se desejarem. Agora, pastor, impressiona o senhor uma muralha, mas a muralha não é uma estratégia de defesa? Haverá alguma ameaça nessa nova Jerusalém? Certamente não. Então, por que há uma muralha nessa cidade? É porque a muralha, nesse contexto, simboliza segurança. A nova Jerusalém será um lugar seguro, ou seja, nunca mais uma fechadura, nunca mais um cadeado, nunca mais uma cerca elétrica, nunca mais um alarme, nunca mais uma preocupação por uma invasão, nunca mais. Porque a nova Jerusalém será um lugar seguro, seguro para mim, para você e para a sua família. Mas não é isso que mais me impressiona na leitura desses 2 capítulos. Pastor, eu sei, o que mais impressiona o Senhor é o tamanho da cidade. E olha aqui Apocalipse 21:16, o que diz a Bíblia. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Se o comprimento, a largura e a altura dessa cidade são iguais, quer dizer que a forma geométrica dessa cidade é um cubo. E sabe o que isso nos lembra? Nos lembra um compartimento no santuário. Quando Deus mandou que Moisés construísse um santuário aqui na terra, era o Santíssimo, o Santo dos Santos, que tinha a mesma largura, o mesmo comprimento e a mesma altura. Ou seja, parece-nos que essa cidade, ela ocupará o lugar do Santíssimo. Nós vamos ver mais detalhes sobre isso nesse capítulo hoje ainda. Mas uma cidade com 12.000 estádios, pastor, quanto é que dá isso se transformarmos em quilômetros? A gente não sabe se João está escrevendo sobre o perímetro, que seria a soma dos 4 lados da cidade, ou se cada lado tem essa dimensão. Mas se nós transformarmos essa medida em quilômetros, e se pensarmos em apenas o perímetro, cada lado da cidade teria mais ou menos 540 quilômetros. 540 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. Parece-nos que a indicação de altura aqui é que o ponto mais alto dessa cidade atinge isso. E alguns estudos demográficos preocupados com essa dimensão da cidade santa
quiseram saber quantas pessoas podem caber aí nessa cidade, com 540 quilômetros de cada lado. Resultado, 8 vezes a atual população da Terra. Ou seja, haverá espaço para todos nós. Mas não é o tamanho da cidade que mais me impressiona. Pastor, eu sei. O que mais impressiona o Senhor? É que nela não haverá santuário. E olha o que diz Apocalipse 21, 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. João não viu o santuário, mas olha para o capítulo 21 de Apocalipse, no versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sabe por que é que João não viu um santuário nessa cidade? Porque eu entendo que essa cidade será o próprio santuário. O santuário na terra era símbolo da presença, da habitação de Deus. E agora essa cidade, ela vai receber o trono do Rei do Universo. E a Nova Jerusalém passará a ser a capital do universo criado por Deus. Isso impressiona você? Não é extraordinário? Mas não é isso que mais me chama a atenção. Todas as vezes que eu estudo Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, há algo aí nesse relato que muito me impressiona. E eu queria partilhar isso com você hoje. Mas não é o tamanho dessa cidade, não é o fato de nela não ter sido visto um santuário. Pastor, eu sei, o que mais impressiona o Senhor está aqui, nos versículos 23 e 25, que dizem assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso 25, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Extraordinário. Você conhece algumas fontes de energia que nós usamos hoje? Aqui estamos usando, quem sabe, uma fonte de energia hidrelétrica. Nós temos hoje também energia eólica, energia atômica, energia solar e tantas outras. Mas essa cidade não precisa de sol para lhe darem a claridade. Não haverá noite nessa cidade. E por que não? Porque Cristo, o Cordeiro de Deus, será a sua lâmpada. Ou seja, enquanto tivermos a presença de Jesus conosco, e ela será eterna, nós viveremos no brilho de uma eterna manhã. É isso que Deus está preparando para mim e para você. Mas não é isso que mais impressiona. Pastor, o que mais impressiona o Senhor então, quando o Senhor lê Apocalipse 21 e 22? Eu queria que você olhasse agora para o capítulo 22, no primeiro verso. Assim diz o texto: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. O rio da vida. Quando Deus criou o nosso mundo, o jardim do Éden, ali havia um rio que se dividia em 4 braços. Está lembrado? Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Os 4 braços do rio que regava o Éden. Salmista Davi, no Salmo 46, ele fala de um rio que alegra a cidade de Deus. E aqui no Apocalipse, João descreve esse rio. Aonde ele nasce? No trono de Deus. Como imaginar isso? A nossa mente é muito pequena para imaginar essas coisas. Um rio que nasce no trono de Deus e depois corta a Nova Jerusalém. E sabe o que mais a Bíblia nos revela? Uma outra maravilha, no verso 2. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Esse rio, que nasce no trono de Deus, quando chega no meio da praça da Nova Jerusalém, ali vai estar a árvore da vida. Esta árvore é diferente de todas as árvores que você já conheceu. São 2 troncos. Um tronco nasce à direita do rio, o outro nasce à esquerda, e esses 2 troncos se unem num só sobre o rio da vida.
E esta árvore produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, diz João. O que significa isso? É o mesmo fruto todo mês? Cada mês um fruto diferente? A gente não sabe, mas a gente sabe que esta árvore estava lá no Éden, jardim de Deus. Deus havia dado esta árvore para Adão e Eva. Eles comiam desse fruto, mas após a entrada do pecado no mundo, lá em Gênesis capítulo 3, Deus então coloca um anjo na entrada do jardim para que o homem não tenha mais acesso à árvore da vida, para que não comesse e fosse um eterno pecador. Ou seja, o fruto da árvore da vida perpetua a vida eterna. E quando nós chegarmos lá nessa cidade, eu e você, nós vamos comer desse fruto. Extraordinário. Pastor, e as folhas? São para a cura? O que significa isso? Significa que alguém, quando adoecer, a gente vai lá, vai pegar a folha, vai fazer um chá e vai tomar e vai melhorar? Não. Enquanto houver esta árvore e ela tiver folhas, eterna será a saúde dos salvos. É isso que significa. E como nesse novo céu e nesta nova terra, as folhas nunca mais cairão, porque até o envelhecimento e a queda das folhas são consequências do pecado, eterna será a saúde dos salvos. Extraordinário. Esse é o céu que Deus está preparando para mim e para você. Mas tem mais. Pastor, o que mais impressiona o Senhor? Não são essas coisas? Eu queria que você olhasse ainda aqui para o capítulo 22, no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nessa cidade vai estar o trono de Deus e o trono do Cordeiro. Você se lembra dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, das 7 igrejas? Nós acreditamos de que pela cronologia das profecias, nós estamos vivendo a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E você sabe qual é a promessa para o vencedor dessa 7ª e última igreja? Jesus diz assim: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Um dia, eu e você vamos nos sentar no trono juntos com Cristo. Como será esse trono? Para receber tantas pessoas, milhares de milhares, milhões de milhões, de todas as épocas, de todas as eras, de todas as geografias. Como será esse trono? Eu não sei. Você está entendendo porque Paulo disse que os olhos nunca viram, os ouvidos nunca ouviram e nem jamais penetrou no coração humano. É isso que Deus está preparando para mim e para você, para aqueles que amam a Deus. Pastor, o que mais impressiona o senhor então, se não são essas coisas? E olha que estar no trono será algo maravilhoso. Aqui diz no versículo 3 do capítulo 22 que eu li, de que os seus servos o servirão. Nós serviremos, nós vamos adorar a Deus todos os dias. E se você voltar aqui para o capítulo 19, no versículo 5, olha o que diz Apocalipse 19, verso 5. Saiu uma voz da onde? Do trono, exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeis, os pequenos e os grandes. Uma ordem vinda do trono: dai louvor a Deus. É por isso que a gente aproveita todo sábado, o dia sagrado segundo a Bíblia, para adorar a Deus, para dar louvor, para relembrar que Ele é o nosso Criador e Ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor. E nós vamos louvar a Deus. Aliás, o ambiente do céu vai ser a música. Constantemente haverá um anjo cantando, constantemente haverá música. E se a gente é tocado ouvindo arautos do rei que cantou há pouco, e vai cantar daqui a pouquinho novamente, se o nosso coração já palpita de alegria, se nós ficamos deslumbrados diante de uma bela voz, de uma harmonia, de um coral, imagine o que será ouvir uma voz de um coro de 1000 anjos que nunca pecaram, vozes perfeitas. Não,
Imagine um coro de 1 milhão de anjos cantando antífonas. Será extraordinário. O ambiente do céu será a música. Deixe partilhar com você algo especial em que eu acredito. No céu, nós vamos poder nos assentar um dia debaixo de uma frondosa árvore, junto ao cantor de Israel, Davi, e pedir assim: Davi, pega aí a sua harpa, ou um outro instrumento que você inventou, que a gente não conhece, e canta para nós o Salmo 23. A letra, a palavra preservou, mas a música se perdeu. Você pode cantar para nós agora o Salmo 23 na música original? E Davi vai cantar. Sabe o que eu acredito também? Nada é impossível para Deus. E se nós quisermos revisitar momentos da história humana, eu acredito. Isso eu estou falando pessoalmente, eu, pastor Arilton, eu acredito que nós vamos poder revisitar momentos históricos. Eu vou querer pedir para Jesus um dia, me leva lá para o Mar Vermelho, no momento em que o povo de Israel atravessou. Eu quero ver aquele mar se abrir, aquelas paredes enormes de água salgada se formando. Eu quero ver o teu povo passar em terra seca. Eu quero. Depois eu vou pedir meu anjo da guarda que está aqui do meu lado, eu não consigo vê-lo, mas um dia eu vou poder vê-lo, eu vou conhecê-lo. Você vai conhecer o seu também, que está aí perto de você agora. E vamos pedir o nosso anjo e dizer assim: olha, nos leve agora. Eu não sei se vai ser num cinema 360 graus, como é que vai ser. Me coloca no meio da batalha entre Davi e Golias. Eu quero assistir de novo. Você acha que isso é impossível para Deus? Simples. E Deus vai poder nos mostrar. Agora, eu quero pedir meu anjo um dia. Agora me leva para Jerusalém. Você pode? Mas eu quero ir para o ano 31. Eu quero ir para o mês da Páscoa. Eu quero ir para o dia 15 de Abib, às 8h45 da manhã. Eu quero ir lá para o Monte Calvário. E por que 8h45? Porque daqui a 15 minutos, Cristo será crucificado numa cruz. Eu quero poder assistir. Eu quero ver como foi. Porque por toda a eternidade, eu e você, vamos estudar e vamos aprender mais do plano da salvação. Eu quero ver como foi. Eu quero ver aqueles soldados que meneavam a cabeça dizendo: salvou os outros, a si mesmo então se livre. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Eu quero ver. Mas eu também quero ver aquelas pessoas que passaram por ali e acreditaram. Eu quero ver Maria e João ao pé da cruz. Eu quero ver. Nós podemos ver, nós poderemos ver. Porque nada é impossível para Deus. Mas eu queria partilhar com você agora o que mais me impressiona nessa leitura do Apocalipse. E sabe o que é? Pastor, o que mais impressiona o senhor todas as vezes que o senhor lê Apocalipse 21 e 22? Sabe o que mais impressiona? É que tudo está pronto, mas a cidade está deserta. Não tem ninguém lá. A cidade está vazia. É isso que mais impressiona. E por que a cidade está vazia? Porque os candidatos a morarem nesta cidade ainda estamos aqui. Alguns mortos e sepultados, e nós vivos, estudando a Bíblia agora, juntos, falando dessa esperança. A cidade está vazia porque eu e você somos os candidatos. Agora, eu não podia terminar o estudo de hoje sem responder uma pergunta. Pastor, o que eu preciso fazer para entrar nessa cidade pelas portas? E eu queria ler para você aqui um verso, aqui no capítulo 21,
No versículo 27, assim João escreveu, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Sabe quem é que vai poder entrar nessa cidade? Quem tem o seu nome no livro da vida. Pastor, o que eu faço para ter o meu nome no livro da vida? Jesus foi claro sobre salvação. E em Marcos 16:16, ele disse assim, quem crer e for batizado, será salvo. Para Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz assim, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nascer do Espírito é conversão. Nascer da água é batismo. Isso quer dizer que a condição única para que nós entremos nessa cidade é ter o nome no livro da vida. E para ter o meu nome lá, eu preciso passar por uma conversão e pelo batismo. E sabe que uma música antiga tem uma letra muito interessante e ela dizia assim, no guarda-roupa de Deus há uma veste com o seu número. É isso mesmo. Já tem uma veste lá com o seu número. Lá no céu também já tem uma coroa com as dimensões da sua fronte. E lá no céu também tem uma pedrinha branca, já com o seu novo nome. E se você não for, ninguém vai resgatar essa pedra. Ninguém vai receber essa coroa. Porque se você não for, o seu lugar ficará vazio. O diabo, nosso inimigo, vai fazer de tudo para que você não entre no céu. Ele vai trabalhar de todas as formas para arrancar do seu coração o desejo e a esperança da vida eterna. Eu entendi isso muito bem na minha caminhada. Alguns anos atrás, eu participava de um campuri de desbravadores, um encontro de juvenis, milhares de juvenis. E no último dia desse encontro, eu estava coordenando uma prova que nós chamamos Diretor de Ferro. Essa prova Diretor de Ferro é a prova que elege o melhor diretor de clubes que um estado possui. E eu estava trabalhando como pastor lá no estado do Espírito Santo, quando aconteceu esse campuri, e eu coordenava essa prova. E eu então fui encarregado de coordenar e liderar a prova. E eu estava com a relação de todos os competidores, todos os diretores de clubes presentes naquele campuri, para ver quem seria o melhor diretor. Eram simples as atividades que eles tinham que fazer. Havia lá um ponto onde ela era largada, eles tinham que andar por uma escada que a gente havia colocado no chão, pisando nos degraus, andando de costas, depois andar por uma falsada baiana, 2 cordas suspensas, depois subir por um cabo, passar por cima de um galho de uma árvore, depois rastejar debaixo de um arame e pular dentro de um pneu. Esta era a prova, este era o circuito. E quem fizesse isso com menos tempo seria o melhor diretor de clubes do estado do Espírito Santo. Eu estava com a lista na mão, chamando nome por nome. E aí, depois que dezenas haviam passado pela prova, eu chamei o próximo competidor, Erci Cordeiro de Oliveira. Quem é esse rapaz? Meu irmão caçula. Eu chamo ele de Nen. E eu me aproximei dele e disse, Nen, todos os diretores que já passaram por aqui fizeram a prova com mais de 3 minutos. Mas você é o melhor diretor que esse estado possui. Então você, por favor, não me faça com mais de 2,5. Abaixo de 2,5. E por que eu acreditava que ele era o melhor diretor de clubes do estado? Porque eu queria que ele ganhasse essa prova. Claro que porque era meu irmão também, mas não apenas por isso. Nesse campuri, ele havia sido pai de gêmeos.
E ele queria levar as suas crianças para esse Campuri. Eu peguei um dinheiro e disse para ele, compra então uma boa barraca, já que você quer levar seus filhos também para o Campuri. Mas ao invés de comprar uma boa barraca para ele, para a família, ele pagou a inscrição de garotos que não tinham condições de ir a esse Campuri. As cozinheiras do clube dele não foram nesse Campuri. E eu disse para ele, traga os seus desbravadores. Eu estava com 2 clubes nessa ocasião. Venha fazer as refeições comigo. Ele disse, não. Nós iremos cozinhar juntos. E ele estava ensinando os garotos, aprendendo a cozinhar. Um sol quente que fez aquele Campuri, e meu irmão ensinando os meninos, ordem unida, evoluções. Eu queria que ele ganhasse, porque ele se dedicava de todo o coração a essa atividade. E havia um colega comigo marcando o tempo, e eu pedi que ele marcasse o tempo e eu apitei, e meu irmão começou a fazer a prova. Você já viu, Jader, vários campuris por aí, né? E como os garotos gostam dessas provas de resistência. Meu irmão saiu lá da largada dessa prova, Jader. E ele andou por uma escada no chão de costas, depois por uma falsada baiana, subiu num galho de uma árvore, pulou lá de cima, rastejou debaixo de um arame e pulou o último pneu. E quando ele pulou o último pneu, eu olhei para o meu amigo que marcava o tempo e perguntei qual foi o tempo dele. O melhor tempo tinha sido superior a 3 minutos. E o meu amigo do tempo disse assim, o tempo dele foi 2 minutos e 20 segundos. 2 e 20. Meu irmão estava todo sujo. Restos de comida havia no chão. Lama. E eu estava com meu uniforme de gala. Mas eu dei um abraço muito gostoso ao meu irmão e disse para ele, parabéns, porque você é o melhor diretor de clubes que esse estado possui. Vá tomar seu banho agora. E enquanto meu irmão foi, eu continuei sonhando com o momento em que diante de milhares de desbravadores eu iria anunciar e chamar aqui à frente do palco o melhor diretor de clubes do estado do Espírito Santo. Até que o meu colega do tempo disse para mim assim, pastor Arilton, o senhor está vendo agora quem é o próximo competidor? E eu olhei para o próximo competidor, era alguém magrinho, havia passado carvão no rosto, e esse meu colega do tempo disse assim, pastor, esse homem aí, esse rapaz aí, Jader, é quem prepara esta prova para o Campuri. É a especialidade dele. Nunca ninguém ganhou dele. Eu disse, não, mas o meu irmão vai ganhar. Ele não pode ser melhor que o meu irmão. E esse rapaz começou a fazer a prova. Ele andou pela escada, pela falsada baiana, ele subiu, ele também pulou lá de cima da árvore, ele rastejou debaixo de uns arames, e quando ele pulou o último pneu, eu perguntei para o meu amigo do tempo, qual foi o tempo dele? E ele disse assim, 2 minutos e 16 segundos. Ele foi mais rápido que o seu irmão, 4 segundos. Domingo, meio-dia, o Campuri, todos uniformizados para a cerimônia de encerramento. E o diretor de jovens, pastor Décio Parrini, disse para mim assim, pastor Arilton, me ajuda a entregar os prêmios. Eu disse, não pastor, eu não tenho interesse. Eu estava arrasado. E eu me lembro muito bem que eu vim para perto do palanque, me assentei aí, num cantinho, e fiquei olhando a cerimônia de encerramento e olhando o momento em que alguém anunciou lá da frente, vamos receber aqui agora, no palco, o melhor diretor de clubes que esse estado possui. E eles chamaram aquele rapaz. Na mesma hora eu olhei para o meu irmão, no meio dos desbravadores com os seus garotos. Ele não estava triste. O clube dele fora premiado também nesse Campuri, mas eu estava arrasado. E sabe por quê? Porque alguém havia roubado o troféu do meu irmão. Alguém havia sido
melhor do que ele. O diabo quer roubar a sua coroa. Ele quer ser melhor que você. Ele vai fazer de tudo para que você desista, para que você volte atrás. Mas hoje é tempo de salvação. E se você humildemente se colocar nas mãos de Cristo, nem o diabo, com todas as hostes do inferno, podem derrotar o mais fraco dos filhos de Deus. Eu vou convidar o Quarteto Arautos para cantar agora. Eles vão cantar uma música que fala de salvação, que fala do céu, que fala da volta de Cristo. E se você tem o desejo no seu coração hoje, agora, de se entregar a Cristo, de ser batizado na Igreja Adventista do 7º dia, crer em Cristo como Salvador e ser batizado, para receber em breve a sua coroa, as vestes brancas e uma pedrinha com seu novo nome, enquanto o Arautos cantar, eu quero convidar você para acessar um link que vai ficar aparecendo na sua tela agora, novotempo.com/euaceito. novotempo.com/euaceito. Acesse esse link, preencha os seus dados, toma a sua decisão agora pelo batismo e nós vamos ajudar você nessa caminhada. Enquanto o Arautos canta, você toma a sua decisão. O universo se abre, trombetas ecoam no céu. Povos da terra contemplam o Filho de Deus. Santos de todos os tempos, livres da morte e da dor, sobem as nuvens e encontram o seu Salvador. Vai começar a vida eterna que Cristo comprou. A certeza da promessa se concretizou. Na cidade de ouro que Deus preparou, para sempre iremos morar. É ao Santo Deus que nos amou, nós vamos louvar. Sim, vamos louvar. O Pai se levanta e abraça os filhinhos no lar. Oh, 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 oh. Diante do trono, louvores ressoam no ar. Os que lavaram suas vestes no sangue vertido na cruz, naquela cruz, entoam um cântico novo em glória a Jesus. Glória, 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 valeu a pena olhar para o céu.
mãos que levam as marcas do amor. Vai começar a vida eterna que Cristo comprou. A certeza da promessa se concretizou, se concretizou. Na cidade de ouro que Deus preparou, para sempre iremos morar. E ao Santo Deus que nos amou, nós vamos louvar, vamos louvar. E ao Santo Deus que nos amou, nos amou, nós vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Obrigado, Arautos. Cristo está voltando para buscar a todos nós. Você precisa se preparar, aceitando a Cristo como teu Salvador e passando pelo santo batismo. O link está aí, novotempo.com/eu-aceito. Clica nesse link, preenche os seus dados. Nós vamos ajudar você nessa experiência, nessa caminhada. Eu queria orar por você agora. Pai Santo, obrigado porque a Tua Palavra nos faz revelações extraordinárias. Nos fala de um céu maravilhoso e da vida eterna que em breve nós teremos. Por isso que o Teu Espírito trabalha agora em cada coração e nos leve a uma decisão, para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, nós estejamos todos prontos para Te receber. É a nossa oração. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. E o Adoração Especial deste sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha sido edificado pelas palavras que foram ditas aqui, pelos louvores entoados ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e que te dê uma semana feliz na presença do nosso Deus. Eu te vejo novamente sábado que vem às 11 horas da manhã com mais louvor, com mais adoração, com a palavra de Deus para os nossos corações. Que Deus te abençoe. Muito obrigada pela tua companhia. Até sábado que vem, às 11, tá bom? Tchau, tchau.